Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. Aqui, Raimundo Alves, evangelista da obra do Senhor em Araguaína, Tocantins. E estamos hoje para mais um vídeo, mais uma aula deste projeto Apoio à Escola Bíblica Dominical, que visa ajudar você que trabalha, que atua, que está aí atuante, até mesmo ministrando as lições da Escola Bíblica Dominical. E como você sabe, aqui nós temos um conteúdo diferenciado. Aqui nós apresentamos o conteúdo teológico da lição, que é o que está já apresentado na revista, e sempre também acrescentamos algo a mais ao estudo da lição, como o desafio da igreja dos nossos dias, de acordo com cada tópico, e também as questões, que são perguntas que nós levantamos na aula, a fim, com certeza, de aproximar mais o conteúdo estudado ao nosso dia a dia. Se você é novato por aqui, eu sempre peço agora no início, se inscreva no nosso canal, tá? Clica no like aí, clica no sininho para poder ser avisado quando tiver mais vídeos e compartilha. Nos ajuda nesse projeto. É um projeto voluntário para ajudar os irmãos da Escola Bíblica Dominical, os irmãos que estão aí atuantes, ministrando a aula, dando a lição, e assim nós vamos fazendo aí essa rede do bem. Avisar também que estamos aí nas redes sociais, sempre que você precisar pode entrar em contato conosco, pode nos seguir e assim vamos fazendo o reino de Deus. Meus irmãos, e hoje estamos aqui para estudar mais uma lição da Escola Bíblica, a última dessa revista, a que fecha esse ciclo desse trimestre. E aí, como foi esse trimestre para você? Com muito aprendizado, com muita riqueza e aumento de conhecimento? Nesse trimestre nós estudamos sobre a vida, sobre o ministério, a teologia, a pregação do apóstolo Paulo, O quanto foi influenciador no seu tempo e também o quanto ainda influencia hoje. E na aula de hoje nós temos a última lição para ser estudada, A 13ª. E a nossa expectativa é que seja mais uma vez bênção para as nossas vidas, com mais aprendizado de Deus, mais aprendizado para o nosso crescimento espiritual. Hoje estudaremos, meus irmãos, a lição de número 13, que tem por tema a gloriosa esperança do apóstolo. O propósito, o objetivo dessa aula é a gente conhecer qual era a visão do apóstolo Paulo, o entendimento dele sobre o viver cristão, sobre a vida do crente, sobre a morte e sobre também a bendita esperança, Ou seja, qual é o futuro da vida do crente, qual é o propósito do existir, qual é o propósito da morte na vida do crente e também falar sobre a principal esperança que é a vinda do Senhor. A revista está estruturada em 3 tópicos e cada tópico com 3 subtópicos e ela foi assim montada justamente para a gente caminhar nesse caminho que eu falei aí, seguir nesse caminho, E eu sempre digo que é de grande importância a gente conhecer, dar uma olhada na estrutura da lição em cada tópico e assim aprender a separar, Qual tópico você vai falar mais, insistir mais um pouco, qual tópico você vai acelerar mais. Claro, isso sempre guiado pelo Espírito Santo e dentro aí do tempo que a aula lhe conceder. E como de costume, meus irmãos, já vamos iniciar pela introdução. É aqui na introdução que o autor traz aí as abordagens iniciais, mostrando mais ou menos o caminho, o que nós temos a seguir na lição de hoje. A última lição desse trimestre nos mostra que não podemos perder a esperança do céu em meio ao sofrimento e tribulações nessa terra. Essa esperança é a fonte das forças dos fiéis que se apegam no que Deus realizou em Cristo Jesus, e a garantia dessa esperança é o fato de que o Espírito Santo nos fortalece, renova e confirma a herança eterna do nosso Deus. Que a esperança do apóstolo Paulo seja a nossa também. Essa lição, meus irmãos, que é a última lição do trimestre, como já falei aqui, e ela fecha aí com um assunto bem sugestivo para concluir o nosso estudo
sobre a vida do apóstolo Paulo para concluir o estudo desse ano, concluir o estudo dessa revista, que é falar sobre a gloriosa esperança, a maior esperança que o apóstolo tinha, que também deve ser a nossa esperança. E que bendita esperança é essa? É a esperança, é a expectativa que Jesus vai voltar. Ele vai voltar para buscar o seu povo, vai voltar para buscar a sua igreja e assim iniciar a vida eterna com Deus. Essa é a bendita esperança. O apóstolo Paulo acreditava nisso e a ideia desse estudo é que isso também seja o nosso acreditar, seja também a nossa crença. E o autor fala aí também que essa esperança é a fonte da força do crente. E é verdade, meus irmãos. O que deve nos motivar, nossa caminhada, a nossa vida, né? Estimular o viver cristão, a adoração a Deus e principalmente o suportar as dificuldades e as tribulações, é a certeza que Jesus irá voltar, né? É a confiança nessa esperança que o Salvador vai voltar. Paulo acreditava assim, e a ideia da aula, o propósito aqui é que a gente também acredite. Vamos meditar aqui num detalhe. Você já parou para observar a diversidade que acontece na vida do cristão, na vida de uma pessoa? Tem a questão profissional, tem a questão espiritual, tem o viver socialmente, tem a questão do estudo, a vida estudantil, tem o trabalho, questão do emprego. Tudo isso está envolvido na vida do crente, está relacionado à vida do cristão. Mas o que essa lição quer trazer para nós é que tudo isso só tem sentido se tiver um foco, se tiver uma esperança. E qual é essa esperança? Se resumir na salvação. Tá? A salvação é a esperança da vinda do Senhor Jesus. A salvação é a confirmação da promessa de Deus, é a confirmação do plano de Deus. Então todo o nosso viver, o nosso trabalhar, vida sentimental, casamento, vida amorosa, vida profissional, vida estudantil, tudo deve se resumir na salvação de Deus. Se não for assim, a sua vida está sendo um engano e a vida está sendo perdida. A vida do crente, ela gira em torno disso. Tudo que nós fazemos deve estar ligado, condicionado ao plano da salvação de Deus. Chegamos aqui no primeiro tópico e a ideia, meus irmãos, é a gente estudar nesse tópico como que era a consciência, o entendimento do apóstolo Paulo sobre a morte, né? É uma abordagem nesse tópico aqui um pouco parecida com a lição anterior. Uma morte como oferta de sacrifício. O Espírito Santo, que guiava o apóstolo Paulo em tudo, o fez sentir que o tempo da sua partida estava próximo. O apóstolo via o seu martírio como uma oferta apresentada em forma de sacrifício. Essa consciência, clara de que haveria de padecer pelo nome de Jesus, não o permitia ter medo ou frustração diante da morte. É preciso ter a consciência de que se não encontrarmos o Senhor por meio do arrebatamento da igreja, o encontraremos por meio da morte. Por intermédio do Espírito Santo, nos preparemos para esse tempo em esperança. A primeira abordagem desse subtópico é a visão espiritual que o apóstolo Paulo tinha, o entendimento espiritual que ele tinha sobre a vida e sobre a morte. Para ele, a morte dele, assim também como a morte de um cristão por causa do Evangelho, é como um sacrifício. É uma visão aí simbólica parecida com os sacrifícios do Antigo Testamento, que Deus pediu e Deus recebia como um cheiro suave, um perfume às suas narinas, né? Algo simbólico ali para dizer que Deus se agrada. Assim é a visão do apóstolo Paulo acerca da morte do cristão, acerca da sua morte. Ele entendeu que a vida dele era para servir a Deus. Até a morte era um ato de agradar a Deus. E esse entendimento gerava nele uma consciência tranquila, uma mente limpa e não lhe dava medo. Paulo não tinha medo das perseguições e muito menos medo da morte e nem frustração no seu ministério. Observe o quanto isso é importante,
Porque às vezes, diante das dificuldades, diante da tribulação que envolve o nosso dia a dia, o fazer a obra de Deus, alguns se frustram achando que não foram chamados por Deus, achando que não foi Deus que o separou. Entendimento diferente do apóstolo Paulo. Ele estava aqui com a consciência tranquila em saber que até que se ele morresse, seria também dentro da vontade do Senhor. Aí o autor fecha o raciocínio aqui nesse subtópico, falando sobre o nosso encontro com o Senhor, sobre a conclusão da salvação, a vida eterna com Deus. E ele fala aí que isso só pode se dar de duas maneiras. Ou com o arrebatamento da igreja, que é a vinda do Senhor para tirar os salvos da terra, ou então pela morte. Mas o certo é que nós temos que ter essa consciência, como o apóstolo Paulo tinha, e estar preparado para os dois momentos. Se o arrebatamento acontecer, encontrarmos o Senhor nos ares. Se não acontecer, ou em algum momento vir a morte, estarmos preparados para encontrar o Senhor também. Combati o bom combate. Agora o apóstolo faz uma análise de sua trajetória. Desde quando Paulo teve o encontro com Cristo, indo para Damasco, até o momento próximo de sua morte, muitas experiências ocorreram em sua vida. Muitas perseguições, provações, injustiças, plantações e confirmações de igreja. É notória a total entrega do apóstolo. Ele combateu o bom combate. Que combate estamos combatendo? Essa causa é a nobre causa do Evangelho? Que o autoexame de Paulo seja exemplo para nos autoexaminarmos também. De início aqui, o autor faz uma abordagem, um resumo aqui da vida do apóstolo Paulo. Uma vida, um ministério chamado por Deus, uma missão árdua, pregar o Evangelho, mas com muita perseguição, não é? Muita tribulação no seu ministério, injustiça, acusações injustas. Meus irmãos, o apóstolo Paulo foi acusado de várias coisas injustas, sofreu apedrejamento, sofreu afronta, sofreu rejeição no início do seu ministério, foi rejeitado até pela igreja, e depois problema com o judaizante, problema com os judeus. Tudo isso fez parte. E ele não esmoreceu por quê? Porque ele tinha consciência que estava combatendo um bom combate. E o que é, meus irmãos, combater um bom combate? É fazer o que o apóstolo Paulo fez. Vencer todas essas tribulações aí, mas fazer o reino de Deus. Promover o reino de Deus. No caso do apóstolo Paulo, a sua principal atuação foi no trabalho missionário, pregando a palavra de Deus. Fez 3 grandes viagens missionárias. Se contar com a viagem até a Roma, são 4 grandes viagens. Fundou muitas igrejas, e não só fundou, mas também as visitou e as edificou, não é? Cuidou dos seus pastores, cuidou dos obreiros daquela igreja, escreveu cartas, fez visitas. Vencer dificuldade, sem abrir mão de fazer o reino de Deus, é combater um bom combate. E nesse subtópico, meus irmãos, o autor faz uma das abordagens mais confrontantes dele nessa revista, no estudo aqui dessas 13 lições. Que combate estamos combatendo? Que luta você está travando? Em que você tem dedicado a sua força? Você tem combatido o bom combate? Essa causa aí que você tanto luta, que você tanto briga, é a causa do Evangelho? Esse combate que você está combatendo é realmente a causa de Deus? Porque hoje, meus irmãos, nós vemos tanta briga, tanto combate, alguns combatendo por ideologias políticas, outros combatendo por causa de placa de ministério, outros brigando por causa de placa de igreja, outros brigando por causa de salário de convenção, outros brigando por campanha eleitoral da convenção, porque tem que ser fulano, tem que ser ciclano, tem que ser o vice, tem que ser o tesoureiro, tem que ser o secretário. E aí? O que você está combatendo é realmente a causa do Evangelho? O autor aqui fala, meus irmãos, que precisamos fazer esse autoexame. E no final, o saldo tem que ser: combatemos, estamos combatendo um bom combate. Gratidão e esperança. O apóstolo tinha a consciência da carreira que percorreu e da fé que guardou.
Durante os anos de ministério, sua fé permaneceu pujante e robusta, o que lhe permitiu olhar para as suas circunstâncias com atitude serena. Embora não pudesse evitar a morte física, sabia que estar com o Senhor era a coroação da sua trajetória. Além de combater o bom combate, o apóstolo acabou a carreira e guardou a fé. Mais importante do que começar é a forma como terminaremos a carreira. O apóstolo nos ensina que é preciso olhar para o futuro com a certeza do nosso galardão e enxergar pela fé que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Estamos nas mãos do justo juiz. O autor inicia aqui, meus irmãos, esse subtópico mostrando a visão do apóstolo Paulo com relação à morte. E era uma visão diferente do que o mundo acha, mas essa visão também deve ser a nossa visão. Para o crente, a morte não é o fim, pelo contrário, é o início da vida eterna com Deus. Tá? A morte para o apóstolo Paulo era o momento que ele iria ser coroado, né? Era o momento em que ele seria galardoado por tanto trabalho feito, né? Por toda a sua dedicação, a sua vida dedicada, né? Para Deus e para o seu reino. E esse entendimento também deve ser o nosso entendimento. Não devemos temer a morte. Pelo contrário, acreditar que ela irá nos aproximar mais ainda de Deus. O apóstolo Paulo acabou a carreira e guardou a fé. E baseado nisso, o autor fala que tão bom é começar, mas também terminar uma boa carreira. E essa é uma das lições importantíssimas que já temos que tirar aqui dessa lição. Muita gente tem começado bem, né? Quando era novo convertido, quando era um novo obreiro, quando era um novo pastor, quando estava começando o começo do ano, estava animado com o cargo que recebeu e agora está rastejando, não é? A sua vida ministerial já não é mais a mesma, a sua vida pastoral já não é mais a mesma. E o autor fala aqui que o apóstolo Paulo, né, terminou seu combate ali, terminou a sua carreira e guardou a fé. Que esse resumo do apóstolo Paulo seja também o nosso resumo. O resumo do nosso chamado, da nossa vida, do nosso trabalhar na obra, o resumo da nossa vida com Deus. O desafio para a igreja dos nossos dias, baseado nesse tópico, é falta de visão espiritual. Meus irmãos, muitos crentes têm perdido a sua visão espiritual, o seu entendimento espiritual da sua vida. Se tornaram verdadeiros materialistas, e isso envolve a sua vida profissional, a sua vida espiritual, familiar, financeira e muitos outros aspectos. E tem trazido prejuízo, tanto para a sua vida material, sua vida pessoal, como também para a igreja. O primeiro prejuízo é não entender o lado espiritual da vida, né? Perdeu a visão, não consegue entender esse lado. Se torna materialista e acha que tudo é resolvido com dinheiro, tudo é obra do acaso, tudo é obra do destino, não é? E assim se esfriam espiritualmente e passam a correr atrás só daquilo que é material, só das soluções exatas, porque perdeu a sua visão espiritual e ele não consegue mais entender, não é, que a nossa vida gira em torno de um propósito divino. Um outro prejuízo de quem perdeu a visão espiritual é a frustração e a depressão. A frustração, ela vem justamente porque os bens materiais, meus irmãos, não traz felicidade garantida para o ser humano e principalmente para o crente, que já sabe disso, não é? Então vem a frustração, às vezes, por não estar conseguindo ser feliz, porque não está envolvido com as coisas de Deus, não está envolvido com o reino de Deus. E às vezes quer até culpar os outros, culpa Deus e o mundo. Bota a culpa na igreja, bota a culpa no pastor, bota a culpa nos irmãos, culpa nos obreiros e esquece de perceber que foi ele que perdeu a visão espiritual. A depressão, a gente percebe também, alguns abatidos por aí, é porque não conseguiu fazer aquilo que Deus queria, porque perdeu a visão espiritual, correu atrás só do que é material. E junto com isso, vem também um problema bem sério, que é às vezes até a dúvida com relação à salvação. Infelizmente, nós temos irmãos na igreja que não têm certeza que se Jesus voltar hoje,
ele sobe para o céu. Por quê? Porque ele perdeu a visão espiritual e as suas atitudes se tornaram materialistas. Uma das formas de resolver essa situação, meus irmãos, é entender e viver como o apóstolo Paulo. Ele entendeu que mesmo a morte, não é, seria ali uma passagem para a vida eterna. Ele combateu o bom combate, né? Completou a sua carreira e guardou a fé. Como recurso pedagógico, você pode fazer uma lista das atitudes, das ações do apóstolo Paulo diante dos problemas. Você mostrando como que ele resolveu, como que ele superou os problemas, você vai dar mais uma razão, mais um exemplo para os irmãos de como foi esse vencimento, né, desse combate, esse combater do apóstolo Paulo, quando ele diz que combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Daí, você pode concluir esse tópico fazendo uma abordagem aí sobre o entendimento de Paulo, que a sua morte era como um sacrifício. Aborde também que Paulo combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. E faça também uma abordagem com a igreja, de como está o nosso entendimento, o nosso combate, o combate nosso espiritual, não é, na vida que Deus nos deu. Meus irmãos, chegamos agora no segundo tópico da lição. A ideia, o propósito desse tópico é nós conhecermos a abordagem bíblica e teológica do apóstolo Paulo sobre a volta do Senhor. A volta do Senhor em 1 Tessalonicenses. O capítulo 5 de 1 Tessalonicenses inicia com uma conjunção mas, para retomar a ideia lógica do capítulo 4, em que Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos em Cristo, na mesma ocasião em que ocorrerá o arrebatamento dos vivos em Cristo. Assim, o capítulo 5 é a continuidade acerca do assunto da parousia, ou seja, a volta do nosso Senhor, iniciado no capítulo 4. Este subtópico, meus irmãos, é um subtópico bem simples, tá? Ele é simplesmente para mostrar que o capítulo 5 é a continuação do capítulo 4, principalmente por causa aí do uso da palavra mas, viu? É um complemento, é como se ele fosse explicar o que ele já vinha falando aí no capítulo 4. E essa dica ela é muito interessante porque ela nos ajuda na interpretação de textos, tá? E com a Bíblia não é diferente. Quando a gente analisa as palavras usadas no texto bíblico, nos ajuda a entender melhor e não sair por aí pegando textos isolados, não é? Textos sem o seu contexto e gerando aí heresias. Então, nesse subtópico aqui, o que nós temos é uma dica de como ler a Bíblia, como entender as colocações dos textos para entender melhor também o raciocínio do autor, o que o autor estava querendo transmitir para os seus leitores quando escreveu aquele texto. No caso aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 5. As duas fases dessa vinda. A volta de Cristo se dará em duas fases. A primeira, apenas para os salvos, em que nosso Senhor virá nas nuvens para se encontrar com a sua noiva, a igreja. O apóstolo nos mostra que nessa ocasião, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os vivos serão arrebatados para estarem com o Senhor nos ares. Essa fase é invisível para o mundo. Nenhum olho verá, somente os dos salvos. A segunda fase da vinda será uma chegada em que o nosso Senhor descerá em glória e será visto pelo mundo todo, e especialmente pelos judeus. Jesus Cristo livrará pessoalmente a nação de Israel dos exércitos confederados pelo anticristo, desfazendo-os com seu poder e vencendo o anticristo, o falso profeta e o diabo para implantar o reino do milênio. A ideia aqui desse subtópico é nós conhecermos o nosso entendimento, o entendimento assembleiano relacionado à segunda vinda do Senhor. Como alguns costumam dizer, né, relacionado à escatologia, que é o estudo dos últimos tempos, o estudo das últimas coisas. Então, nós, assembleianos, entendemos que a vinda do Senhor está dividida em duas fases. Tá? A primeira fase é chamada de arrebatamento.
é o tirar do povo de Deus, é tirar a igreja aqui da terra de forma escondida, né? É o rapto da igreja, tá? Então, a primeira fase da segunda vinda, não são duas vindas, é só uma vinda, tá? Mas a primeira fase é essa, é quando Jesus vem para buscar a sua igreja, buscar os seus escolhidos. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos terão seu corpo transformado, e seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor. Nessa primeira fase, nenhum olho vai ver, ninguém vai ver, a não ser os salvos, os que estiverem preparados, que ouvirão o toque da trombeta, terão seu corpo transformado e serão arrebatados para estarem com o Senhor. A segunda fase, meus irmãos, é a aparição de Jesus, e todo olho o verá, e ele aparecerá para livrar Israel. Então, a primeira fase é o arrebatamento, a segunda fase é o aparecimento do Senhor para libertar Israel. Libertar de quê? Da opressão que vai estar acontecendo, não é? Por causa do governo satânico, a trindade satânica que vai reinar nesse período entre a primeira fase e a segunda fase, que é um período chamado de grande tribulação, certo? Então, no fim da grande tribulação, o Senhor aparece para libertar, para livrar Israel e assim, a partir dali, instituir o reino milenial, né? Que é 1000 anos governado por Jesus aqui na terra. Sobre a grande tribulação. Não passaremos pelo período do juízo divino, denominado de a grande tribulação. A igreja do Senhor será retirada antes deste período. Quando o anticristo instalar o seu governo mundial, não estaremos mais aqui. Ao final desse período, juntos com Cristo, contemplaremos a destruição do anticristo e do falso profeta no lago de fogo. Esse ensinamento mostra aos Tessalonicenses, bem como à igreja atual, que vale a pena confiar e esperar a volta do Senhor. A grande tribulação, meus irmãos, é um período de 7 anos, tá? Conhecido como o período da punição divina. É o momento que Deus vai punir o mundo, punir a humanidade por causa da desobediência contra ele, não é? É conhecido também como o dia do Senhor, como o derramamento da ira de Deus, o dia da ira de Deus. É um período aí, é uma semana aí chamada de a 70ª semana de Daniel, não é? É um período aí de 7 anos, apesar que a maioria dos teólogos acreditam que os primeiros 3 anos e meio não haverá tribulação, né? Será 3 anos e meio aí bem organizado, porém, quando as taças do Apocalipse, né, começar a ira de Deus ser derramada, que bagunçar geral, não é? Vai iniciar aí o período da grande tribulação. Muito tormento, muita tribulação para a humanidade. E o autor fala aí, não é, que a igreja não passará por esse período da grande tribulação, viu? Porque ele inicia justamente com o arrebatamento da igreja. A igreja saindo, o anticristo, a besta e o falso profeta assumem o governo da humanidade, tá? E eles vão governar aí esses 7 anos. Eu sei que esses assuntos escatológicos não é de fácil entendimento, não é, para todos os crentes. Então eu preparei aqui uma arte para nos ajudar você a entender melhor, não é? Então nós temos aqui essa arte que mostra o final dos tempos. Inicia com o arrebatamento da igreja, que é a primeira fase da segunda vinda do Senhor. Depois do arrebatamento da igreja, será o período da grande tribulação. Então aqui na terra vai estar acontecendo o dia do Senhor, o dia da ira do Senhor, a punição de Deus para a humanidade. No céu vai estar acontecendo primeiramente o tribunal de Cristo, que é a entrega do nosso galardão, que é a entrega da nossa recompensa, certo? Lá no céu também vai acontecer o casamento simbólico, né? As bodas do Cordeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus e a igreja é a sua noiva. Então, no final, não é, desse período, haverá ali o casamento simbólico de Jesus com a igreja, que é a noiva.
Concluindo aí a grande tribulação, nós temos o milênio. O que é o milênio? 1000 anos de paz, né? O mundo vai ser governado por Jesus e pela igreja. Será 1000 anos de paz, tá? 1000 anos de tranquilidade do governo de Deus na terra, para mostrar para o mundo que Deus é Deus, né? E que ele realmente cumpre o que ele promete e que com ele as coisas são diferentes. E as pessoas alcançarão aí a idade das árvores, viverão muito tempo. Então o diabo vai ser solto para tentar. E o pior é que ele vai conseguir adébitos para guerrear contra o trono de Jesus. E é justamente aí que conclui, tá, a participação dele no mundo, porque o diabo vai ser agora pego, não é? E vai ser lançado no lago de fogo, vai receber aí a sua punição eterna. E a humanidade agora vai participar de mais um grande evento relacionado com o fim, que é o juízo final, certo? O juízo final não é mais para a salvação, tá? É só para julgar as obras daqueles que serão condenados. Concluindo o juízo final, aí vem, né, o estado perfeito, a vida eterna com Deus. Eu espero que esse resumo, esse breve resumo, lhe ajude, tá, a entender como é que funciona o entendimento escatológico na nossa igreja, mas abordando principalmente aí a parte que o autor abordou, que é sobre a vinda do Senhor, que é dividido em duas fases. Sendo assim, você pode concluir o segundo tópico falando para os irmãos que a vinda do Senhor é dividida em duas fases, a primeira para a igreja e a segunda para Israel. Fale também que a igreja não passará pela grande tribulação, porque será levada logo arrebatada na primeira fase. E aborde também com os irmãos como está o nosso anseio, o nosso desejo, né? A nossa expectativa pela vinda do Senhor. Irmãos, chegamos agora no terceiro tópico. E a ideia aqui é a gente continuar estudando sobre a volta do Senhor, mas observando aqui a questão do tempo, né, das estações, essa parte aí que é citada no texto bíblico da leitura. Uma atenção à expressão dos tempos e das estações. Os termos tempos e estações também foram usados pelo Senhor Jesus em seu último discurso aos seus discípulos, logo depois de sua ressurreição. Não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Tanto os termos em 1 Tessalonicenses quanto em Atos dos Apóstolos trazem a noção da iminência da volta do Senhor. Por isso, devemos viver em vigilância em todo o tempo, não procurando adivinhar datas ou períodos, pois não sabemos o dia nem a hora que o Senhor há de voltar. A ideia aqui, meus irmãos, da abordagem aqui, é trazer aqui uma visão sobre a questão do uso desse termo, né, de tempos e estações. Justamente porque algumas igrejas, algumas comunidades religiosas têm lutado, se esforçado e caído nessa besteira de calcular tempo e calcular estações. Mas o autor aqui fala, meus irmãos, que as abordagens do texto bíblico relacionadas a isso não é para calcular a data, é para entender que Jesus vai voltar. Não quer dizer que é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Não é isso. Não é para estar saindo calculando de data, de verão, de inverno. Não, a ideia é nos manter acionados, ligados nessa expectativa, nessa esperança que ele vai voltar. E a principal palavra aí é vigilância. O vigilante, ele anda preparado, né? O vigia, o guarda. Ele anda preparado no seu serviço. Tanto é que o seu serviço é estar vigiando, ou seja, não dormir. E no nosso caso espiritual, é estar aguardando o Senhor, porque o autor fala aqui, e a palavra de Deus confirma, né? Que ninguém sabe o dia e nem a hora. Então, a ideia dessa abordagem é justamente nos manter alerta a isso. O Senhor vai voltar para buscar a sua igreja, mas não há uma data definida. Uma dimensão do Espírito
uma dimensão do porvir. As Sagradas Escrituras mostram que o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes anuncia os últimos dias. Ora, o Espírito na vida da igreja é um anúncio de que brevemente o Senhor Jesus voltará. Não por acaso, em Atos 1 e 11, há esta gloriosa promessa: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. O que é a dimensão do Espírito? É esse momento da igreja que nós estamos vivendo, desde a vinda do Senhor, mas principalmente do dia de Pentecostes para cá. E o que é a dimensão do porvir? É nós estarmos vivendo aqui, mas com a nossa mente ligada na segunda vinda do Senhor, nessa expectativa. Muita gente é preocupada em que período do mundo é o fim dos tempos. Mas o autor mostra, e as Escrituras também mostram isso, que o fim começou com a vinda do Senhor, com o derramamento do Espírito Santo. A promessa ali já era para os últimos dias. Então, de Jesus para cá, meus irmãos, nós já estamos no fim, tá? Aguardando a qualquer momento o seu retorno. O Novo Testamento está repleto de textos bíblicos com essa promessa. Aqui, o autor mostra uma das principais, que foi a fala dos anjos, né? Quando Jesus foi tomado ao céu, quando foi elevado ao céu, né? Apareceu os anjos dizendo: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Esse que vocês estão vendo subir, ele também descerá. A Bíblia está repleta de passagens bíblicas que confirmam a volta do Senhor. E isso serve também para confirmar a nossa fé, a nossa crença nessa gloriosa esperança, a vinda do Senhor para buscar a sua igreja. Espírito e porvir, tema das nossas pregações. Espírito e porvir, temas da nossa pregação. Como pentecostais clássicos, a promessa do batismo no Espírito Santo, com evidência de falar em línguas, deve estar em nossos lábios. Preguemos sobre isso, estimulemos a igreja a buscar essa promessa. Todavia, a promessa da bendita esperança deve estar em nossa proclamação. Não deixemos de dizer: Jesus em breve voltará. A Igreja de Cristo nasceu no fogo e debaixo da promessa de sua vinda. Aqui nesse subtópico, meus irmãos, nós temos uma abordagem sobre a nossa principal marca, né? Nós que somos pentecostais e considerados aí os pentecostais clássicos, nós temos uma marca na nossa pregação, que é pregar e ensinar o derramamento do Espírito Santo, o falar em línguas, dar liberdade ao Espírito Santo, né? Os nossos cultos são diferentes, o nosso viver é diferente, justamente por isso. Damos mais liberdade ao Espírito Santo. Mas o autor fala também que nós temos que ensinar sobre isso, né? A gente percebe que a maioria das igrejas pararam, às vezes, de falar sobre isso, de pregar sobre isso. Temos que estimular, principalmente os novos crentes, né? Os crentes que estão chegando agora na fé, a focar nisso também, tá? Na presença do Espírito Santo, na liberdade dada ao Espírito Santo. O autor fala também sobre o principal componente da nossa pregação, que é a volta do Senhor, é a nossa salvação, não é? É a confirmação da nossa salvação. Meus irmãos, a vinda do Senhor, ela tem que estar inserida na pregação evangélica, na pregação cristã, tá? A nossa mensagem, ela não deve se resumir em promessas terrenas, em promessas materiais, em melhorias aqui neste mundo. Não. A mensagem bíblica, a mensagem do crente deve se resumir no céu. Deve focar o céu de Deus, a vinda do Senhor para morar com Deus. A vida do crente não se resume aqui. Ela se resume na salvação de Deus. Isso é viver no Espírito e viver com a mente ligada no porvir, no que está ainda por vir. O desafio da igreja, meus irmãos, baseado nesse tópico, é
desprezo à vinda do Senhor. Sim, infelizmente, muitos crentes perderam o foco, a esperança, a expectativa que o Senhor vai voltar e passaram a desprezar essa mensagem, a desprezar esse ensinamento. E com certeza passaram também a ter prejuízos na sua vida espiritual. O primeiro prejuízo é na sua vida pessoal, na sua vida espiritual. Porque já que não foca mais, não acredita mais que o Senhor vai voltar, desprezam, as suas disciplinas espirituais, não ora mais, não jejuma, não lê mais a Bíblia e com isso baixa a guarda espiritual e adere ao pecado, fica sujeito ao pecado e fica nessa dubiedade. Uma hora é crente, outra hora não é, uma hora congrega, outra hora não congrega. E isso acontece por quê? Porque desprezou, perdeu o foco da vinda do Senhor. Uma outra situação relacionada com isso é o descaso com o reino de Deus. Uma pessoa que perdeu a expectativa de ir para o céu, ele vai olhar só para as coisas materiais, só para as coisas do mundo. Não se preocupa mais com a igreja, não se preocupa mais em fazer a obra, em cumprir com o seu chamado aqui na terra, em cumprir com o propósito de Deus na sua vida. Por quê? Porque está focando só no mundo. Tirou o olhar do lado espiritual, tirou o olhar da vinda do Senhor. Não tem mais expectativa da sua vida após a morte. Às vezes até lembra, mas não acredita mais. E uma dica para superar esse desafio, meus irmãos, é fazer como o apóstolo Paulo e os outros apóstolos. Acreditar que o Senhor vai voltar e viver vigilante, aguardando a vinda do Senhor, aguardando a conclusão da nossa salvação. Como está preparado para a vinda do Senhor? Meus irmãos, essa é mais uma das questões relacionadas com o tema de hoje. Muitos crentes, graças a Deus, acreditam ainda, estão na expectativa da volta do Senhor. Mas às vezes bate aquela insegurança, aquela preocupação. Como se sentir preparado, Ou o que fazer para estar preparado para o toque da trombeta? Eu tenho aqui algumas dicas para você. Primeira dica, se envolva com o reino de Deus. Meus irmãos, não percamos tempo. Primeira dica, se envolva com o reino de Deus. Não perca tempo com as coisas desse mundo. Não se embarace com as coisas desse mundo. Mas viva a sua vida, tenha seu emprego, tenha seu trabalho, mas entenda também que você tem que fazer a obra de Deus. Tem que cumprir com o propósito divino para a sua vida. E esse propósito está relacionado em você estar envolvido com o reino de Deus. Envolvido com o reino de Deus vai melhorar a sua intimidade com Deus. Vai melhorar a sua intimidade com o Espírito Santo, que é o cuidador da igreja. E vai deixar você aí ligado com as promessas de Deus. A segunda dica é: reforce a sua vida, os seus cuidados espirituais. Meus irmãos, vivemos numa batalha, viu? Do espírito contra a carne. O que é o espírito? É a nossa composição que quer servir a Deus, que quer agradar a Deus. A carne é a nossa natureza ruim, é a nossa composição que quer desagradar a Deus. E assim nos leva para o pecado. E o pecado pode nos fazer perder a salvação, pode nos fazer perder e ficar no arrebatamento da igreja. Então, reforçando a nossa vida espiritual, teremos força para vencer o pecado, força para subjugar a carne e assim estar vivendo no Espírito. Vivendo no Espírito, temos mais tranquilidade, mais certeza que se o Senhor voltar, se a trombeta tocar, nós subiremos e estaremos para sempre com o Senhor. Como recurso pedagógico, você pode mostrar para a igreja os principais sinais que confirmam aí que a vinda do Senhor está próxima, tá? Sinais que aconteceriam no final dos tempos, que tem acontecido no nosso tempo. Sendo assim, você pode concluir esse terceiro tópico abordando que não é nosso papel, não é nosso dever tentar adivinhar a hora e o tempo certo da volta do Senhor.
mas temos que viver na dimensão do Espírito Santo, na dimensão aguardando a vinda do Senhor. Aborde também, né, juntamente com a igreja e com o seu público aí, como está o nosso comprometimento no aguardo, na certeza da volta do Senhor para buscar a sua igreja. Assim, meus irmãos, chegamos na conclusão, a conclusão da nossa aula de hoje, não é? E nós iremos conhecer aqui as principais abordagens do autor para fechar esse raciocínio dessa lição tão abençoada. A bendita esperança de Paulo deve ser a nossa. Ao longo do ministério do apóstolo, somos estimulados a viver no Espírito e, ao mesmo tempo, em vigilância, preparando-nos para o encontro com o nosso Senhor. Que vivamos no Espírito, aguardando a bendita esperança. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento para arrebatar a sua noiva. Andemos, pois, no Espírito. A bendita esperança do apóstolo Paulo deve ser também a nossa. E que bendita esperança é essa? A esperança do retorno do Senhor. O retorno dele para buscar a sua igreja. Tá? O arrebatamento da igreja. Essa é a nossa maior esperança. É a nossa bendita esperança. Era do apóstolo Paulo e deve também ser nossa. Tá? O autor fala aí também, meus irmãos, sobre a necessidade de vivermos no Espírito. Viver no Espírito, meus irmãos, é viver com atitudes espirituais, viu? Com ações espirituais, com rotinas espirituais. Orando, jejuando, congregando, meditando na palavra. Tudo isso faz parte do viver no Espírito. Isso nos torna vigilantes, tá? Atentos, com força para vencer o pecado e vigilante para perceber o mal, para perceber o pecado, tá bom? E assim estarmos aguardando, preparados para a vinda do Senhor. E o certo é que o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. Esse deve ser, meus irmãos, o pensamento predominante no juízo e de todo crente, tá? Na consciência de todo crente. Meus irmãos, se a maioria dos crentes se preocupasse realmente com a vinda do Senhor, nós tínhamos menos problemas, menos pecado na igreja. Porque a maioria dos pecados que são intencionais, que alguém planeja fazer, o fato dele se preocupar com a vinda do Senhor, que ela pode ocorrer em qualquer momento, esse pecado não aconteceria. Então precisamos estar atentos, tá? Confiantes e também vigilantes, porque a qualquer momento a trombeta irá tocar. O corpo dos crentes mortos ressuscitarão primeiro. E o corpo dos crentes que estiverem vivos naquele momento serão transformados. E todos serão arrebatados para encontrar com o Senhor dos ares. Ninguém sabe a hora, ninguém sabe o minuto, ninguém sabe o segundo. Por isso, devemos permanecer preparados. Meus irmãos, a principal lição dessa lição é que toda a nossa vida, a nossa crença, o nosso viver, o nosso ministério, o nosso cargo na igreja, a nossa função na igreja, a nossa correria do dia a dia, só tem sentido se o resumo disso tudo nos levar para o céu, viu? O resumo da vida do crente é ele ir para o céu. Se você hoje faz alguma coisa que te tira do céu, deixe de lado, tá? A sua correria, todos os seus afazeres, está contribuindo para você ser mais crente? Está contribuindo para você realmente ser arrebatado? Está contribuindo para isso? O foco da sua vida é isso? O principal propósito da sua vida é ir morar com Deus? Se for isso, amém. Porque esse é o propósito de Deus na nossa vida, viu? É o propósito, é por isso que Jesus veio e morreu. E comprou, resgatou a sua igreja. Foi para um dia ele preparar a morada, preparar o lugar, viu? E um dia ele voltar para nos levar para onde ele estiver. Essa é a principal lição desta lição. Nós temos muitas coisas que têm a ver com a nossa vida. Muitas coisas mesmo que às vezes até querem nos induzir a se apegar aqui com esse mundo. Mas
A crença na vinda do Senhor nos leva a mudar a nossa vida, a mudar o nosso proceder, nos leva a perder o medo da morte, tá? Nos leva a se apegar mais com Deus, a acreditar mais no domínio de Deus, na soberania de Deus, tá? Se Jesus voltasse hoje, como nós estaríamos? Como você estaria? Como eu estaria? Se a trombeta tocasse agora, nós subiríamos? A resposta dessa pergunta, ela tem que estar convicta na nossa mente, tem que estar convicta no nosso coração, tá? Que o Espírito de Deus fale melhor na sua vida, que o Espírito de Deus fale melhor em seu coração, que essa lição possa ser, além de uma aula, ser também um estímulo para você, para a sua igreja, continuar confiante e aguardando, vigilante, a volta do Senhor. E assim, meus irmãos, chegamos ao final de mais uma aula, chegamos ao final de mais um trimestre, chegamos ao final de mais um ano, estudando as lições da Escola Bíblica Dominical. Eu passei esse ano muito feliz em estar produzindo esse material e eu quero agradecer a sua vinda até aqui, agradecer a sua consideração por ter vindo estudar conosco. O canal cresceu bastante esse ano, ainda não chegamos aos tão sonhados 1000 inscritos, mas eu quero agradecer a você, a todos que vêm aqui estudar conosco, você que vem uma vez, você que vem 3, 4, 5 vezes. Muito obrigado mesmo de todo o meu coração, pelo respeito, a consideração, a audiência que você tem me dado, a oportunidade de poder compartilhar o conhecimento de Deus com a sua vida, de poder abençoar a sua vida também, através do estudo da Palavra de Deus. Fechamos aqui mais um ciclo, né? Mais um trimestre, mais um ano estudando e meditando nas lições da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui com esse propósito, tá? Estamos aí nas redes sociais, estimulando esse trabalho da Escola Bíblica Dominical. Estamos no Facebook, estamos no Instagram. Estamos aí, meus irmãos, atuando para promover o reino de Deus, principalmente nessa visão da Escola Bíblica Dominical. O certo é que eu sou muito grato pela sua vida, por você ter vindo até aqui. Muito obrigado por estar conosco durante este ano, durante este trimestre, durante essa aula. Se você for ministrar essa aula, meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo te guie, tá? Que o Espírito Santo te conduza. Ore, busque direcionamento do Espírito Santo. O que eu fiz aqui nessa aula, nesses minutos aqui, foi lhe dar algumas dicas, tá? Lhe dar aí um rumo do que tem que ser falado, do que tem que ser ensinado. Mas o melhor para fazer isso mesmo é o Espírito Santo. Ore, busque direcionamento de Deus para mais uma aula abençoada. Que o Espírito Santo te ilumine, que Ele ilumine o teu coração, que Ele guie a tua mente e que seja realmente mais uma aula para o engrandecimento do nome do Senhor. Se Deus nos permitir, na próxima revista, na próxima lição, estaremos aqui no nosso canal trazendo mais um estudo bíblico para os irmãos.